Olá pessoal, aqui é a professora Helenice. Vamos então falar da nossa unidade 1 da gestão do departamento de pessoal. Então, como eu falei anteriormente, a unidade 1 vai tratar dos antecedentes históricos do departamento pessoal, das atividades que compõem, as rotinas do departamento pessoal. Vamos tratar também do E-Social e seu impacto na gestão do departamento pessoal e também dos aspectos gerenciais da reforma trabalhista no departamento pessoal. Antes da gente falar dos antecedentes históricos, vamos conceituar departamento pessoal. Bom, dentre vários conceitos que a gente pode buscar de vários autores, eu destaquei o Silva, que em 2016 afirmou que o departamento pessoal é o órgão responsável pela gestão burocrática da relação entre o empregador e o empregado. E ele é ainda responsável por zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária. Bom, por que a gestão burocrática? Porque enquanto o Departamento de Recursos Humanos cuida da relação em geral entre empregados e empregador, o Departamento de Pessoal vai cuidar da relação burocrática, porque ele tem que zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista. Então, ali ele vai cuidar para que tudo aquilo que está previsto na lei, que media essa relação entre o empregador e o empregado, seja cumprido. O registro do empregado, por exemplo, que é obrigatório, ele tem que ser feito de maneira formal. Quem que faz esse registro? O departamento pessoal. Então é por isso que a gente fala que ele cuida da gestão burocrática. É importante também em nossa disciplina a gente verificar que é diferente as atividades desenvolvidas pelo Recursos Humanos das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Pessoal. Embora o DP esteja vinculado à área de recursos humanos e, na maioria dos casos, ele é considerado um subsetor, suas atividades são independentes e específicas e foca potencialmente, como eu já falei anteriormente, nas atividades burocráticas, diretamente ligadas aos direitos trabalhistas dos empregados. Ok? E aí, como a gente vai tratar de gestão do departamento pessoal, é importante que a gente, a título de estratégia pedagógica, isolemos o departamento pessoal do departamento de recursos humanos e nós vamos tratar apenas das rotinas do primeiro, partindo do pressuposto que o empregado já foi devidamente selecionado e recrutado e que a gente vai atuar a partir daí, ou seja, a partir do registro do mesmo, ok? Então, agora a gente, depois de ter conceituado o departamento pessoal, a gente vai para o contexto histórico. Nós vamos observar que a história do departamento pessoal começa a ser registrada juntamente com a história da gestão de pessoas, isso em termos acadêmicos, em termos de registros teóricos. Mas, se a gente buscar um pouquinho na história da humanidade, nós podemos observar que essas atividades elas estão inseridas desde as épocas mais remotas ou épocas pré-históricas, porque desde que o homem inventou o trabalho, a gente já pode observar que ali registrava-se atividades de admissão, de controle e desligamento pessoal. Se a gente imaginar que a partir do momento em que o homem descobriu o trabalho, ele precisava separar aí as atividades. Vamos pegar, por exemplo, as atividades de agricultura e pecuária na pré-história. Nas atividades de agricultura, era preciso localizar o terreno propício ao plantio, preparar o terreno, semear, cuidar da semeadura, colher, armazenar, e isso precisava ser feito pelo homem. E de que forma? Separando quem iria fazer o que e em que momento. E isso aí alguém fazia gestão das pessoas que cuidavam desse processo. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que desde as atividades pré-históricas a gente observa esse registro da gestão de pessoas nesse contexto, ok? No contexto mundial do atual modelo de gestão de pessoas, a gente pode afirmar que o mesmo teve seu início no século XIX com o movimento da administração científica, marcada por Taylor e Fayol. Já no Brasil, essa evolução foi classificada por Tosi em 1997, que na sua
dissertação de mestrado, ela dividiu em 5 fases. Como a dissertação foi feita em 1997, nós, antes do advento do E-Social, nós inserimos mais uma fase, né, por nossa conta, considerando aí como a 6ª fase o advento do E-Social, ok? Então vamos lá, para ficar mais fácil para vocês memorizarem, eu coloquei de forma gráfica aí. Então, fases da evolução histórica do departamento pessoal. A primeira fase, né, considerada a fase contábil, é registrada antes de 1930. A segunda fase, considerada como a fase legal ou legalista, foi registrada entre 1930 a 1950. A terceira fase, também chamada de tecnicista, foi de 1950 a 1965. A quarta fase, considerada fase administrativa, de 1965 a 1985. E a quinta fase, a fase estratégica, de 1985 a 2014. A última fase, essa inserida por nós, não consta da tese da Marília Tosi, mas a gente entende que o E-Social traz aí uma 6ª fase na gestão do departamento pessoal. E aí, como o advento foi em 2014, a gente considera que essa 6ª fase é de 2014 em diante. Então, vamos pegar as características de cada fase. A primeira fase, a fase contábil, ela ficou conhecida por não haver legislação que disciplinasse a relação capital e trabalho. A base da época era industrial, 80% da população estava concentrada no campo e a gestão de pessoas era praticamente inexistente. Depois vem a segunda fase, que ela é marcada, né, de 1930 a 1950, e ela é marcada aí com a preocupação com a ordem legal. A gente tem aí, nesse período, destaque para o surgimento da CLT em 1943, cujo objetivo era a formação de leis que disciplinassem o capital, o trabalho e a estrutura jurídica, obrigando as empresas a estruturar a gestão de pessoa. Nesse tempo surgiu a seção de pessoal e o chefe de pessoal. Depois a gente entra na terceira fase, a fase tecnicista. Ela vigorou de 1950 a 1965. E essa fase ela é destacada com a chegada de empresas multinacionais no país, potencialmente as indústrias automobilísticas, né? E aí houve a importação do modelo de gestão norte-americano. Naquele tempo foi criado o Departamento de Relações Industriais, o GRI, e os antigos profissionais do RH foram reaproveitados. E foi uma época registrada pelas tendências de se modificar a qualidade das relações entre capital e trabalho. É registrado nessa fase aí uma preocupação maior com as questões dos recursos humanos mesmo, implantação de benefícios, melhor qualidade de vida, segurança e higiene do trabalho, né? Nessa fase também a gente observa que o RH passa a recrutar, selecionar, treinar, fazer, né, planejamento de cargos e salários, a preocupação com a higiene e segurança do trabalho. Em seguida, a gente passa para a fase administrativa, de 1965 a 1985. E aí é uma fase marcada por relações de trabalho tensas, porque o país se encontrava na ditadura militar e, concomitantemente, o movimento sindical se fortalecia e destacando aí um movimento chamado Novo Sindicalismo. As empresas, então, saem, né, do Departamento de Relações Industriais e cria a função de gerência ou gerente de recursos humanos. E aí, nesse momento, registra-se um retrocesso à fase legalista. Por quê? Porque com a pressão sindical, as empresas se veem na necessidade de substituir os funcionários que tinham formação administrativa por profissionais que tinham formação jurídica e passam a contratar profissionais do direito para fazer a gestão do departamento pessoal, com o objetivo de buscar a garantia de que seriam cumpridos a legislação trabalhista. Outro fator que interfere nesse momento da fase administrativa é a tecnologia, porque ela altera a forma de gerenciar as pessoas e exige de quem está à frente disso maiores
habilidades, né, ou habilidades mais específicas. Nesse momento, muitas das atividades passam a ser desenvolvidas por máquinas, com eficiência e economia. E aí surgem novas teorias e práticas que refletiram na maneira de gerenciar as pessoas. E aí depois a gente entra, né, na quinta fase, que segundo Marília Tosi seria de 85 aos dias atuais. Né? Vamos lembrar que a gente vai, a partir de 2014, fazer uma inferência da questão, né, do surgimento do E-Social aí. No final da década de 90, houve escassez de mão de obra qualificada, porque a mão de obra precisava ter conhecimento do manuseio, né, de tecnologia específica de mão de obra. Então, e outro detalhe que a partir de 2001 vários países entraram em recessão e nessa linha, no Brasil, o governo Collor baixou o salário sensivelmente. Também manteve uma política econômica que elevou o número de falências e recuperação judicial de empresas. Houve demissão em massa e grande oferta de mão de obra qualificada. Ou seja, o Brasil entrou em crise, entrou em recessão. E aí houve um grande movimento de demissão. Aqueles, inclusive os empregados que já estavam treinados e qualificados para trabalhar com as tecnologias, também, em função da crise, foram dispensados. Mas, apesar da grande oferta de mão de obra, as empresas perceberam a necessidade de investir no recrutamento e seleção, com vistas a diminuir aí o turnover, né, ou a rotatividade, e reter os melhores talentos na empresa. Por fim, vem a sexta fase, que é a era da escrituração pública digital. Essa inserção, né, repito, foi feita por mim. Então, a partir do advento da escrituração pública digital, também conhecida como SPED, o SPED foi instituído em 2007 pelo Decreto 6.026 e tem como objetivo unificar as informações fiscais que integram escrituração contábil, fiscal e de pessoal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive aquelas imunes e isentas, mediante um fluxo único, computadorizado e de informações para que o governo possa acompanhar mais de perto as atividades empresariais. O SPED declaradamente tem aí o objetivo de facilitar a fiscalização pelo governo às empresas. E, segundo a Receita Federal, ele vai alcançar qualquer tipo de pessoa jurídica, seja empresário individual ou qualquer das sociedades empresárias, inclusive os órgãos públicos. Todos deverão transmitir informações ou as obrigações acessórias por meio, né, da escrituração pública digital. As informações que antes eram enviadas por meio de obrigações isoladas, né, de diferentes órgãos, como Receita Federal, Ministério da Previdência Social e a Caixa, agora passam a ser unificadas. No Brasil, existe mais de 70 tipos de obrigações acessórias diferentes. Então, qual que é o objetivo do governo? Concentrar o envio de todas as informações que ele deseja por meio do SPED. E aí a gente tem hoje, acredito que uns 10 programas compondo, né, esse sistema público, o SPED, entre eles o E-Social. O E-Social é considerado hoje o maior deles, né, e o mais complexo. Por isso é que está previsto para entrar em vigor em 2018. Veja que ele foi criado em 2014 e já houveram, né, tentativas de colocar ele em vigor sem sucesso. Né? Vamos ver se agora em 2018 ele finalmente entra, né, em vigor. A partir de janeiro de 2018 ele vai entrar em vigor para empresas do lucro real. E a partir de julho de 2018 para empresas do lucro presumido. Ainda não tem data definida para a entrada em vigor em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. Bom, a gente terminou aí os antecedentes históricos, né, do departamento pessoal e entra agora falando um pouco sobre as atividades que compõem as rotinas do departamento pessoal.
Então vamos lá. O departamento pessoal pode ser dividido em 3 ciclos básicos. Ciclos por quê? Porque a relação do empregado começa quando ele é admitido na empresa e passa pela gestão do dia a dia dele, que a gente trata como rotinas mensais, e vai encerrar nas rotinas de desligamento. Mas são atividades que elas acontecem simultaneamente ou concomitantemente dentro de cada mês, né, na gestão do departamento pessoal. Então, trata-se de um processo cíclico, por isso é que a gente divide em 3 ciclos. Então, vai ser admissões como o primeiro ciclo, rotinas mensais como o segundo ciclo e rotinas de desligamento como o terceiro ciclo. E no meio disso tudo, amparando, né, o governo das informações inerentes que acontecem em cada um desses ciclos, tem as obrigações acessórias, ok? Em termos conceituais, a gente pode afirmar que rotinas de admissão consiste no processo de registro do empregado dentro dos critérios administrativos e jurídicos e de acordo com as conformidades da legislação do trabalho. Já as rotinas mensais consistem no controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, bem como pagamento de taxas, impostos e contribuições. O desligamento consiste no processo de extinção e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais, DRT, Sindicato e Justiça do Trabalho. Ok? Vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu trago para vocês as informações acerca do E-Social e da reforma trabalhista.